Olá, pessoal. Então vamos conversar um pouquinho, começando aqui com um link do Gregório. Ele fala aqui, é um link do G1 da Economia. Ele diz aqui que o diretor do Banco Central não vê Selic em 2,25 ao ano como nível que não possa ser cruzado. É o Fábio Kanczuk, tá? Diretor de política monetária, não é o diretor, não é o presidente do BC, ele é diretor, né? Então a gente não está falando do Campos Neto, mas eu vejo essa declaração como ok, tá? Eles colocam aqui uma certa... O diretor de política monetária afirmou nesta quarta-feira, 3 de junho, que não vê o plano divulgado pelo Copom em sua última comissão como algo escrito na pedra, algo fixo que não podemos cruzar. Na verdade, eu também não vejo assim. A gente tem que entender o seguinte: quando a gente comenta a ata do Copom ou o comunicado do Copom, a gente está falando ali das linhas gerais, né? E de repente o Copom também tem a intenção de moldar a resposta do mercado. Então tudo que está colocado ali, gente, é com alguma intenção, certo? É já para amortizar um determinado movimento desfavorável, né? Ou então para tracionar movimentos positivos. Então tem coisas, certo? Eu acho que tem muita elaboração ali, tá? Então, mas aí o que a gente vê, aí o que eu acho importante, pessoal, é que depois da ata, da gente ver com calma e tal, a gente tem uma ideia geral. Aí vamos acompanhar, como os americanos fazem, né? Eles acompanham lá não sei se é o Alan Greenspan ainda, acho que trocou, né? Mas, enfim, a figura, né? Acompanham a figura do presidente do Banco Central, aqui no Brasil, o Campos Neto. E o Campos Neto, nos últimos dias, ele vem dizendo que o Banco Central, na verdade, não sabe o nível. Então tá de extremo acordo aqui. Eu não vejo assim como contrário ao que o Copom disse, não sei o que e tal. Por quê? Porque o próprio Campos Neto já vem dizendo, já em várias entrevistas, que não existe uma certeza sobre a menor taxa. Agora eu não recordo exatamente a expressão que ele usou, mas é o ponto de equilíbrio entre a menor taxa no Brasil e o dólar parar de fugir. Foi mais ou menos algo nesse sentido que o Campos Neto disse, que esse número não é conhecido, né? Então, tudo bem falar que pode passar dos 2,25, passar para baixo, né? Eu vejo isso de acordo com o pensamento do Campos Neto, não vejo nenhum problema. Agora a gente sabe, né, que sites como o citado aí, eles procuram colocar assim certo conflito, certo constrangimento em determinada fala, o que não existe, né? Tá tudo tranquilo. Ó, interessante aqui o depoimento aqui do Igor, tá sempre contribuindo com o canal. A retomada do consumo, né? Já está ocorrendo aqui na Grande Belo Horizonte. Pessoas com medo de se contaminar não estão consumindo como antes, né? E o Antônio complementa que talvez 3 anos de recuperação, mais ou menos o que a gente falava no começo da pandemia, a gente falava em 2, 3 anos, né? E o Antônio gosta também do IPCA 26, um papel muito resiliente que está aportando um pouco todo mês. Parabéns! Acho ótima tática. O Fábio pergunta pra gente aqui, ó. Será que vale a pena vender IPCA 24, que chegou na mínima de 1,93? Tenho ele com taxa de 4,5. Ou vender apenas o valor do ganho, mantendo o capital aplicado? Olha, aí depende dos teus planos, Fábio. Vejam, pessoal, eu não tô me contradizendo, tá? Ano passado, 2019, sempre que vinha uma pergunta assim, eu dizia não vende. Não vende porque a gente não sabe
até que ponto a queda vai acontecer. E aí eu acabei de comentar que nem o Banco Central sabe, né? E esse ano vocês viram que eu meio que mudei o discurso, mas cabe aqui a explicação, pessoal. Não é uma mudança, tá? É que mudaram as circunstâncias, os aspectos envolvidos, né? Ano passado, 2019, nós tínhamos a reforma da Previdência em curso, o ano inteiro, né? E depois disso, outras reformas para continuar no movimento positivo. E até em um determinado comunicado do Copom, até se usou a palavra tração, né? Tração da economia e tal. Aí, em fevereiro, março desse ano, veio essa pandemia para o mundo inteiro, estou sendo redundante, né? Porque pandemia é no mundo inteiro. E aí a coisa mudou de figura, certo? E uma das primeiras perguntas sobre isso, eu expliquei claramente, né? PCA 24, do que você vai estar abrindo mão? Aqui no caso do Fábio, ele vai estar abrindo mão de inflação mais 4,5% ao ano por 4 anos. Né? É isso. É uma joia rara? Não, não é uma coisa tão preciosa quanto um IPCA 45 a 5%. Né? Por quê? Porque aí nós temos muito mais tempo. Né? Então isso é bem importante. E a taxa aí que ele está falando, eu tenho aqui os dados do dia 4 de junho de manhã, nós temos aí que é isso mesmo, IPCA 24 aí tá IPCA mais 1,96. Realmente está muito baixo. Se a gente pensar em IPCA, agora vamos para aquela velha regrinha, né? Qual é a regrinha? O papel está rendendo mais ou menos que a Selic? Vamos responder isso aí. Previsão de inflação do Focus, 1,5. Taxa do papel acima da inflação. Menos 1 vezes 100. Esse papel, daqui até 2024, se a inflação for 1,5% em todo o período, pagaria 3,48%. E a Selic, se ficar igual até 2024, pagará 2,9%. Tendência é que pague menos. Então, por esse critério, ainda valeria a pena segurar o papel. Tá? Então, talvez a melhor resposta seja essa segunda parte aqui, ó, vender apenas o valor do ganho mantendo o capital aplicado. Mas aí, Fábio, você tem que ver qual é o seu plano, né? Você vai fazer o que com o dinheiro? Você vai aplicar no 26, vai mesclar um pouquinho o risco, vai entrar num fundo imobiliário, vai entrar num pré-26, aí tem que ver. E eu acho que, assim, eu sempre penso assim, o que a gente está perdendo se vender o papel? Está perdendo inflação mais 4,5%. Não é uma coisa tão impossível assim. Pode ser que daqui a pouco os IPCAs longos batam em 4,5% de novo. Agora estão se aproximando de 4%. Não sei. Então, assim, dá uma pensada aí, mas a princípio eu sou a favor. Sou de acordo, acho que não tem problema. Ano passado, 2019, eu via problema. Por quê? Porque a gente estava em curso de um ambiente muito mais positivo para a economia brasileira. 2020, após a pandemia, não. O cenário mudou completamente. Tá? Então, por isso, a nossa visão é diferente. Para os IPCAs curtos. Agora, se você me mostrar assim, eu tenho IPCA 35 comprado a 5%, eu vou dizer, olha, eu não vendo. Eu acho que não vale a pena, tá? Com esses elementos em mente, Fábio, dá uma pensada aí e vê o que dá para fazer, tá? Traça um plano, né? E também trocar 6 por meia dúzia não vale a pena, né? Porque aí você só paga imposto de renda antes da hora. Também tem que considerar isso aí. Vamos ver mais alguns comentários aqui. Opa, já passei aqui. Qual seria a relação do excesso de liquidez atual na economia mundial com o Tesouro e que consequência isso poderia ter? Bom, Rafa, isso aí é bastante discutido, né? Tem escolas inteiras de pensamento na área das ciências econômicas que debatem isso. A gente tem assim como esse excesso de liquidez quer dizer o quantitative easing, né?
Ou seja, o Banco Central injeta dinheiro e o mercado daí vai responder. O que acontece? Isso aconteceu muito na crise de 2008 e não houve problemas maiores, né? Claro que a proporção agora é um pouco maior, o cenário é um pouco diferente. É diferente, a gente na verdade não sabe, né? Quem pode vir ex-presidente do Banco Central dizer que sabe, vai estar exagerando aí na conta, tá? Mas o que eu vejo assim como possível consequência? Já vi muitas discussões a respeito e dizendo assim, ó, se a velocidade com que o dinheiro é colocado na economia não for algo muito exagerado, não tem impacto inflacionário, tá? Fácil de entender, né? Se você vai injetando aos poucos esses estímulos, o mercado vai se adaptando e os preços não inflacionam muito. Agora, realmente, se de uma hora para outra aumenta a oferta de dinheiro de uma maneira súbita, né? Vejam que quando os Estados Unidos injetaram os 6 trilhões de dólares, o mercado estava sedento por liquidez, né? Então havia uma falta, o organismo estava com muita sede. Então aquela água que entrou já foi absorvida. É, e o outro aspecto é o seguinte: a partir do momento que a liquidez começa a ficar nociva, os bancos centrais têm que fazer as medidas para retirar o excesso de meio circulante, o excesso de dinheiro, que seria aumentar os juros, aumentar o depósito compulsório, enfim, medidas outras também para retirar o dinheiro da economia e voltar para o Banco Central. Se o Banco Central ou os bancos centrais souberem fazer isso, né, e no momento que a coisa começar a sair dos trilhos, eles tiverem a medida correta, não vai ter impacto de nada. Vai ficar tudo igual, tudo previsível como era antes. Eu acho que vai ser por aí, viu? Eu vejo dessa maneira. Porque os instrumentos são todos conhecidos, né? A não ser que haja fatos, assim, uma segunda onda do vírus que cada vez está sendo menos. Saiu um estudo da Coreia, né, pessoal? Só para atualizar você sobre essa parte, quem ainda não viu isso, que eu tirei essa informação do canal do Dr. Campbell. Ele mostrou ali o estudo, deixou o link e tudo, que sim, a infecção pelo Covid dá imunidade. Então isso reduz bastante a chance de uma segunda onda do vírus ser devastadora. Mas, tendo em mente assim que possa vir uma segunda onda e desequilibrar todo esse fino planejamento dos bancos centrais, aí eu falo de Federal Reserve, Banco Central Europeu, Banco Central Japonês e Chinês também, aí seria uma outra situação em que talvez o excesso de liquidez ficasse realmente patente, né? Nos dias de hoje eu acho que ainda está sob controle. As consequências de ter dinheiro sobrando no mercado é o seguinte, é que o Brasil, por exemplo, ou qualquer país com rating de dívida ruim, né? Não que o rating brasileiro seja tão ruim assim, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Esses países vão se financiar muito facilmente, o dólar vai se desvalorizar e os juros vão continuar muito baixos. Seria basicamente isso. E aí talvez uma pressão inflacionária, mas eu acho que os bancos centrais não vão deixar isso acontecer. O Rafa também comentando aqui que quer ver os 6 meses das nossas carteiras, né? Eu quero fazer também, mas isso aí é só em agosto, né? Quando fechar, porque os títulos saíram em 10 de fevereiro, né? Vamos ver mais alguns comentários aqui. A emissão de papel pode influenciar a inflação no atual cenário. É o seguinte, é o que eu estava comentando, né? Se tem muito meio circulante, eles caem no preço das coisas. Mas se a velocidade foi lenta, foi bem medida, a questão é que o mercado estava precisando da liquidez naquele momento.
Então, a analogia que eu fiz é de um corpo com sede, uma pessoa com sede. Então, quer dizer, se você estava com sede e tomou 300 ml de água, esses 300 ml não vão para a urina, eles vão para reidratar os tecidos. E para a urina vai ali, sei lá, 50, 100 ml. Então, fazendo essa analogia com a questão da liquidez, a minha visão é que, por exemplo, 6 trilhões de dólares e tal, dos Estados Unidos, eles foram para onde tinham que ir, foram para hidratar os setores que estavam em necessidade. Eu não vejo muitos problemas, assim como na crise de 2008 não gerou problema o excesso de liquidez. E no Brasil, eu também não vejo. Eu vejo que o Banco Central está emitindo dívida com muita cautela, está com taxas muito boas, mais baratas, inclusive, tanto para a dívida interna quanto para a dívida externa, está respeitando as leis e as diretrizes. Eu não vejo problema de excesso de liquidez no Brasil. Tá? E acho que tem espaço aí até para mais afrouxamentos monetários futuros. Então, assim, aquela coisa de se fizer um estímulo inadequado e largar muito dinheiro na economia de uma maneira súbita, aí sim pode acontecer. Ou se a economia realmente não demandava aquilo, né? Porque o que a gente está vendo é que a economia está demandando liquidez. Se está demandando liquidez, que receba liquidez, certo? Os sinais na economia de que a liquidez está excessiva tem que fazer os bancos centrais mudarem as políticas. Eu acredito que eles vão mudar. Aqui o Rafael fala de uma pergunta de iniciante. Vamos ver. Se eu fizer um aporte no IPCA 30 com juros, com taxa de 3,4, seria correto aguardar essa taxa aumentar para realizar novos aportes? Se sim, isso se aplica também aos prefixados? Olha, Rafael, assim, a gente defende aqui no canal uma filosofia de investimento de tentar investir sempre com a melhor taxa, mas nem sempre é possível. Porque nós defendemos também o aporte contínuo e constante. Então, se você tem ali uma quantia para investir no mês de junho, não importa se você investir no dia 1, no dia 5, no dia 10 ou no dia 30. E a gente recomenda também dividir os aportes para tentar pegar taxas diferentes. Bom, nós nunca vamos adivinhar a melhor taxa. Claro que não é proibido, se a taxa diminuiu, você fazer novo aporte. Claro que não. A sua taxa média vai diminuir um pouco, mas isso não é problema, certo? Claro que o ideal para maximizar o ganho é que a taxa seja sempre maior, mas isso não é possível. Tá? Tem momentos que não é possível. 2019 foi um exemplo claro disso. As taxas, todos os meses, praticamente caíam. Né? Não tinha mês que a taxa não caísse. Novembro foi o mínimo, aí dezembro subiu um pouquinho. Então, vai ter meses em que a gente vai conseguir comprar taxas boas, vai ter meses que a gente não vai conseguir. Porque no longo prazo, a constância do aporte acaba vencendo todas essas oscilações de curto prazo. Tá? Mas se você não vejo problema algum em esperar um pouquinho, estou esperando um pouquinho e tal, eu acho que a taxa está muito baixa, estou esperando. Claro, às vezes acontece do bonde passar e o mercado ele te atropela mesmo, né? Mas é um risco que a gente também está correndo. Né? O importante é que o todo tenha um plano sistemático e que esse todo seja sempre aumentado, né? Esse todo aí sempre receba lá o aportezinho e tal, e pode ir tentando pegar uma taxa melhor. Se não deu nesse mês, paciência, vamos comprar com uma taxa ruim mesmo, ou que a gente julga ruim, né? Porque a gente só vai saber se a taxa foi ruim ou não com o tempo, né? Então é isso, acho que não tem muito mistério. Se você não quer se preocupar com isso, com a taxa, quando é que compra, quando é que não compra, então use o aporte metódico, né? Vai ser X valor fixo todo mês, assim, tal. Você não vai se arrepender porque o resultado vai vir. Não se preocupe. O juro composto é das maiores forças do universo, né? Não sei quem eu estou parafraseando aí. E o Wendel mandou aqui uma frase muito boa. A marcação a mercado é comprar na alta e vender na baixa.
No mercado de juros, sim, é o contrário da bolsa, né? Isso aqui seria a fórmula na bolsa para você falir, né? Você compra na alta e vende na baixa, você vai quebrar rapidinho. No mercado de juros, que é o Tesouro Direto, por exemplo, é né? Uma das faces onde a gente pode atuar no mercado de juros, é o seguinte: você compra na alta dos juros, com juros altos, e vende com juros baixos. É isso aí, tá? Então, tá certinha a sua frase. Bom, pessoal, com essa bela frase aí, eu vou encerrando o nosso Tesouro Talks de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.